No início do século XX, o trono das finanças globais pertencia à libra esterlina. Ela não era apenas uma moeda, mas um alicerce do comércio mundial. Representava 80% de todas as reservas internacionais, a base da estabilidade da economia global. Bancos centrais dependiam da libra esterlina para pagar suas dívidas, estabilizar economias e financiar o crescimento dos países. Essa confiança vinha do Reino Unido, o maior credor internacional e lar do mais poderoso mercado financeiro do planeta na época. A libra era sinônimo de estabilidade e, como uma boa inglesa, a rainha indiscutível das moedas. Mas nenhum reinado dura para sempre. Ao longo do século XX, o mundo viu a ascensão de um novo protagonista, o dólar americano. Hoje, o dólar não é apenas uma moeda, mas o motor da economia global. Ele está em aproximadamente 40% das transações comerciais, 60% das dívidas internacionais e ainda define o preço de commodities essenciais como o petróleo e a soja. Onde você for no mundo, as chances de alguém aceitar dólares é muito maior do que qualquer outra moeda. Mas como isso aconteceu? Como um pedaço de papel de um país jovem destronou a moeda mais confiável da época. E por que, até hoje, o dólar americano está presente no nosso dia a dia, mesmo morando a quilômetros de distância dos Estados Unidos? É isso que você vai entender no Curioso Mercado Explica de hoje. Antes da Primeira Guerra Mundial, o sistema financeiro global era definido pelo que ficou conhecido como o padrão ouro. Nesse arranjo, moedas nacionais como a libra esterlina ou o franco francês eram diretamente conversíveis em ouro. A premissa era simples: quem possuísse essas moedas poderia trocá-las por uma quantia fixa de ouro garantida pelo Banco Central de cada país. Mas para sustentar essa promessa, os bancos centrais precisavam ter enormes reservas de ouro em seus cofres. Essas reservas eram uma âncora do sistema, garantindo credibilidade e estabilidade à economia global. E mais do que um mecanismo técnico, o padrão ouro simbolizava a confiança mútua entre as nações e seus mercados financeiros. Naquela época, a libra esterlina não era apenas uma moeda, era o centro do mundo financeiro. Mas por que a libra? Porque o Reino Unido, no século XIX, era a potência econômica dominante. Com o imperialismo britânico, o livre comércio abriu as portas para matérias-primas essenciais, como o algodão vindas de colônias ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, garantiu mercados para os produtos manufaturados britânicos. Isso fez o Reino Unido tornar-se a maior potência comercial e exportadora do mundo até 1913. E com o poder econômico, veio o poder monetário. Quando países começaram a vender matérias-primas para a Inglaterra, surgiu uma necessidade. Esses países, ou seus comerciantes, precisavam de contas dos bancos de Londres para poder receber. Isso reforçou o papel financeiro dos ingleses e colocou Londres no centro das transações globais. O Banco da Inglaterra, na época, desempenhava o papel de maestro da orquestra financeira global. Ele organizava os fluxos internacionais de capital, definia padrões para transações comerciais e funcionava como uma referência para o sistema financeiro. Por exemplo, dois países, digamos Brasil e Estados Unidos, queriam negociar mercadorias. A moeda escolhida era quase sempre a libra esterlina. Afinal, era a mais predominante e os bancos de Londres os únicos capazes de garantir a operação. Mas o domínio monetário britânico não era apenas um reflexo de sua força econômica. O padrão ouro, como sistema, dependia da liderança de uma moeda que inspirasse confiança. E naquele momento, era a libra esterlina. Mas com o início da Primeira Guerra Mundial e mais tarde da Segunda, o equilíbrio desse sistema financeiro global começou a ruir. Em tempos de guerra, os gastos militares explodiram e os governos recorreram à impressão de dinheiro para financiar seus exércitos e campanhas. Essa expansão monetária trouxe uma consequência inevitável: o colapso do padrão ouro. Pensa só, com mais dinheiro em circulação, os bancos centrais já não conseguiam respaldar suas moedas com reservas de ouro suficientes. A promessa de conversão fixa entre moedas e ouro se tornou insustentável. E quando a Segunda Guerra Mundial terminou, o cenário global era devastador. Grande parte da Europa e da Ásia estavam em ruínas. Infraestruturas destruídas, economias colapsadas e populações enfrentando a fome e a escassez de recursos básicos. Ou seja, um verdadeiro caos. Mas, no meio desse cenário, surgiu um novo protagonista. A partir da metade do século XX, os Estados Unidos emergiram como a maior economia do mundo. Nova York tornou-se o epicentro financeiro global e os bancos americanos assumiram o papel de grandes credores das dívidas europeias. O Plano Marshall, que certamente você já ouviu falar, foi a consolidação desse domínio econômico.
Com bilhões de dólares em financiamento, os americanos ajudaram a reconstruir as nações devastadas pela guerra, transformando o colapso europeu em uma oportunidade para consolidar sua liderança global. E ao contrário das moedas fragilizadas pela guerra, o dólar permanecia fixado ao ouro. Mas qual a explicação para somente os Estados Unidos terem alcançado esse status? Durante as guerras, eles foram os grandes fornecedores de armas e suprimentos para a Europa, e o pagamento por essas mercadorias era feito em ouro, permitindo que os americanos acumulassem no final das guerras cerca de 70% das reservas globais do metal. Ou seja, assim como aconteceu com o Reino Unido no século anterior, o poder econômico trouxe o poder monetário. As outras nações europeias, em dificuldades, estavam em desvantagem caso quisessem retornar ao padrão ouro. Além disso, há uma questão proativa dos Estados Unidos em desregulamentar o setor financeiro. Isso é, os americanos passaram a permitir que seus bancos ampliassem suas linhas de crédito. E naturalmente, o dólar, respaldado por uma reserva imensa de ouro e uma economia estável, ultrapassou a libra esterlina e assumiu o papel de moeda dominante. Mas dá para se dizer que um acontecimento consolidou essa hegemonia americana para sempre: o Tratado de Bretton Woods. Em 1944, representantes das 44 maiores economias do mundo se reuniram na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, para afirmar um acordo histórico que prometia acabar com a instabilidade econômica. O que aconteceu foi o seguinte: o abandono do padrão ouro na Europa havia desencadeado nas chamadas guerras cambiais, onde as nações tentavam artificialmente desvalorizar suas moedas para tornar seus produtos competitivos no mercado. Para evitar essas guerras, em Bretton Woods nasceram duas instituições financeiras internacionais: o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, que hoje é chamado de Banco Mundial. Mas, para os Estados Unidos, esse acordo era uma peça-chave de sua visão global. Na época, sob a liderança do então presidente Franklin Roosevelt, o plano dos Estados Unidos era prevenir crises como a Grande Depressão, enquanto abria novos mercados para as exportações e consolidava a posição dos americanos como líder econômico global. Basicamente, o acordo era o seguinte: no coração do sistema estava o dólar americano. Todas as outras moedas eram atreladas ao dólar, enquanto o dólar permanecia vinculado diretamente ao ouro a uma taxa fixa de $35 por onça. Essa ligação proporciona uma base estável para o comércio e os investimentos globais. Mas havia flexibilidade no novo sistema, que ficou conhecido como padrão ouro-dólar. As moedas poderiam ajustar suas taxas de câmbio em casos de desequilíbrios fundamentais, um conceito que os economistas chamam de regime de taxas de câmbio fixas, mas ajustáveis. O resultado, de qualquer forma, foi claro: o dólar ganhou ainda mais relevância e se tornou indispensável no comércio global. Para se ter uma ideia, em 1970, a moeda americana representava cerca de 85% das reservas dos bancos centrais ao redor do mundo. Desde então, é a moeda mais poderosa do mundo, disparadamente. Mas, como acontece com toda a grande hegemonia, os desafios começam a aparecer. Embora o sistema de Bretton Woods tenha sido amplamente elogiado por sua concepção, sua implementação enfrentou vários aspectos práticos e, principalmente, políticos. A estabilidade das taxas de câmbio restringia a capacidade dos governos de utilizar políticas monetárias independentes para enfrentar recessões ou crises. E quando chegava a hora de ajustes, as opções eram dolorosas: corte nos gastos públicos ou desvalorizações cambiais. Para qualquer líder mundial, decisões como essas não só afetam a economia, mas também sua reputação, tanto com os eleitores quanto nos bastidores. E também havia um paradoxo central: o dólar, que era a âncora do sistema, se tornara indispensável para o comércio e as reservas internacionais. Mas essa dependência de uma única moeda criava novas vulnerabilidades. Na década de 1960, esse paradoxo se intensificou, com os Estados Unidos enfrentando déficits crescentes, ou seja, o governo americano gastando mais do que arrecadava. As reservas de ouro do país começaram a encolher rapidamente, colocando o sistema sob pressão. Esses déficits eram pagos em ouro, o que fez despencar a reserva do metal dos cofres americanos. Em novembro de 1971, o presidente Richard Nixon declarou oficialmente o fim do sistema Bretton Woods, desvinculando o dólar do ouro. E a partir daí, seu valor seria determinado pelas forças de mercado, oferta e demanda. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability
and in the best interest of the United States. 2 anos depois, em 1973, as principais economias do mundo também abandonaram as taxas de câmbio fixas e migraram para o regime de câmbio flutuante, um sistema em que as moedas passam a ser valorizadas ou desvalorizadas de acordo com a dinâmica do mercado, sem interferências diretas dos governos. Mas embora o sistema baseado no padrão ouro-dólar tenha chegado ao fim, Bretton Woods deixou um legado que dura até hoje: a supremacia do dólar americano. Até hoje, o dólar é dominante no comércio internacional, nos investimentos globais e nas reservas monetárias. Mas por que, mesmo após o colapso de Bretton Woods, nenhuma outra moeda conseguiu rivalizar com o dólar em importância? A resposta dessa pergunta está na combinação de tamanho e influência. Moedas como o franco suíço ou o dólar de Singapura são até mais estáveis em alguns aspectos, mas não possuem a escala para sustentar o comércio global. Vamos lá! O PIB dos Estados Unidos é de impressionantes 27 trilhões de dólares, enquanto o da Suíça é de cerca de 900 bilhões de dólares. Se o mundo todo decidisse usar o franco suíço como moeda padrão para negócios, simplesmente não haveria francos suficientes para suportar o volume gigantesco de transações. Agora é o seguinte, vê se você consegue ver aqui quando essa nota foi emitida. Dá para ver aqui? 1934. Essa nota que está na minha mão, não estou de brincadeira não, é de 1934. Meu bisavô poderia ter comprado restaurante na Argentina, comida no Brasil e etc. Tal. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte, quem lembra qual era a moeda brasileira em 1934? Réis. De lá para cá foram 10 moedas, réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real, RV real. E aí eu volto a fazer a pergunta, quem é que está variando? Ah, mas eu não tenho custos em dólar. Olha o teu iPhone, pega o preço do iPhone em dólar e o preço do iPhone em reais. Olha o preço do... Isso aqui são as empresas, né, que eu falei lá há pouco tempo. Olha o preço do boi gordo, o preço da gasolina, tudo dolarizado. Outra coisa, você sabia que o Banco Central do nosso país, que é quem controla a nossa moeda, guarda dinheiro em dólar, que são as reservas cambiais? E o mais curioso é que ele fala lá, eu guardo dinheiro em dólar para se tiver uma crise no mundo, eu tenho aqui um negócio para me segurar. E por que eu, brasileiro comum, não posso ter? Em outras palavras, quer você goste ou não, o dólar ainda é indispensável. E agora, você sabe o motivo. Ele continua sendo uma força econômica que afeta diretamente a sua vida. O impacto do dólar vai muito além de viagens internacionais ou dos mercados financeiros. Ele influencia o dia a dia de todos nós, independente da renda. Essa influência é evidente em praticamente todos os setores. Estudos recentes apontam que entre 10% e 25% da cesta de consumo no Brasil está atrelado ao dólar. Um exemplo clássico é o preço dos combustíveis. Como o petróleo é cotado em dólar no mercado internacional, qualquer variação no câmbio afeta diretamente o preço da gasolina e o diesel nas bombas. Isso, por sua vez, impacta o custo do transporte de mercadorias, elevando o preço final de alimentos, roupas e outros produtos. Outro exemplo. O Brasil é um dos maiores exportadores de commodities agrícolas, como soja e carne bovina, produtos que têm preços definidos em dólar no mercado internacional. Quando o dólar se valoriza em relação ao real, os exportadores preferem vender para o exterior, já que o pagamento em dólar rende mais na conversão para a moeda local. Isso reduz a oferta interna e eleva os preços para os consumidores brasileiros. Além disso, produtos eletrônicos, medicamentos importados e até mesmo fertilizantes usados na agricultura dependem de componentes ou matérias-primas compradas no exterior. Assim, um dólar alto encarece toda a cadeia de produção, pressionando ainda mais os preços. É por isso que o Banco Central brasileiro mantém reservas expressivas em dólar, atualmente cerca de 350 bilhões de dólares, para garantir a capacidade de pagar dívidas externas denominadas na moeda americana e para proteger a economia em períodos de instabilidade. Esse fundo de reservas funciona como um colchão financeiro. Se houver uma crise cambial, o Banco Central pode usar essas reservas para estabilizar o real, vendendo dólares no mercado e diminuindo a pressão sobre a moeda nacional. É um mecanismo essencial para evitar crises ainda maiores, como as que o Brasil enfrentou nas décadas de 80 e 90. Mas o impacto do dólar no Brasil não depende apenas da atuação do Banco Central. Eventos políticos e anúncios do governo também têm peso gigantesco. Recentemente, o governo brasileiro fez um anúncio ousado: a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Para muitas famílias, essa é uma promessa que pode trazer alívio no orçamento mensal. Mas, para o mercado financeiro, aquele ente quase mitológico que todos comentam, mas poucos sabem o que realmente é, a notícia acendeu um sinal de alerta.
Mas quem é o mercado? Não é um prédio cheio de executivos de terno. Na verdade, o mercado é um apelido para um grupo diversificado de investidores, grandes fundos de pensão, bancos, gestoras de ativo, corretoras e até investidores individuais que compram ações ou negociam títulos do governo. Eles avaliam riscos e oportunidades, movimentando bilhões de dólares diariamente em busca de lucro e estabilidade. Lembre-se, essa galera não necessariamente está no Brasil. E por que esse grupo está preocupado? A resposta está na matemática da economia brasileira. O governo tem uma característica que complica sua capacidade de reagir a crises. Cerca de 90% das despesas públicas são obrigatórias, aquelas que o governo é obrigado a pagar por determinação legal ou constitucional. Isso inclui aposentadorias, pensões, salários de servidores e programas sociais. Ou seja, o governo tem pouco espaço de manobra para cortar gastos e equilibrar as contas. Quando ele anuncia uma medida que reduz a arrecadação, como a isenção de imposto de renda para milhões de brasileiros, o mercado se pergunta: de onde virá o dinheiro para cobrir essa perda de receita? Sem um plano claro de cortes em outras áreas ou um aumento de arrecadação em outro lugar, o déficit fiscal, a diferença entre o que o governo gasta e o que arrecada, tende a crescer. Ou seja, o governo vai ter que se endividar. E aí, o impacto chega rapidamente. Esses investidores que financiam a dívida pública comprando títulos do governo começam a exigir taxas de juros mais altas para compensar o risco maior. Além disso, muitos podem retirar seus investimentos do Brasil, levando a uma alta na cotação do dólar. E o dólar, como já entendemos, tem reflexos diretos na economia. A cotação do dólar comercial atingiu o novo recorde de R$ 6,07 e o Ibovespa caiu 1,5%. O mercado reagiu a uma expectativa de que a queda dos juros nos Estados Unidos desacelere. Aqui no Brasil, a dificuldade do governo para aprovar no Congresso medidas de corte de gastos também influenciou. Com um real mais fraco, os produtos ficam mais caros. E para tentar conter a inflação, o Banco Central, sempre em sua posição independente, é forçado a elevar a taxa de juros. Essa medida é necessária para atrair de volta o capital estrangeiro e proteger a economia, mas desacelera o crescimento e encarece o crédito para empresas e consumidores. O país carrega um sistema fiscal engessado, onde despesas obrigatórias limitam a flexibilidade do governo. Qualquer promessa de aumento de gastos ou redução de impostos exige um planejamento meticuloso para não desestabilizar as contas públicas. Quando isso não é feito, o mercado reage. Não por maldade ou conspiração, mas porque, na lógica dos investidores, risco e retorno precisam estar equilibrados. No fim das contas, o impacto é sentido por todos nós. Inclusive, a inflação no setor de transporte, que já falamos antes, afeta o custo de vida de maneira mais acentuada para as famílias de renda média e baixa. Um estudo mais recente da FGV aponta que a variação cambial pode representar até 13,9% do impacto total na inflação percebida pelas classes de renda mais baixa, enquanto as famílias de alta renda enfrentam um impacto menor de cerca de 11%. Esses mesmos estudos demonstram que, para neutralizar os impactos do câmbio, o brasileiro precisaria ter ao menos 16% do seu patrimônio alocado em ativos dolarizados ou internacionais, enquanto para classes mais altas, esse percentual sobe para 18%. E aqui está a ironia. Enquanto o Brasil busca lidar com as suas limitações fiscais e o impacto do dólar no dia a dia dos brasileiros, a economia global continua girando em torno da moeda americana. Quer você viaje ao exterior ou apenas compre pão no supermercado, o dólar está presente. Invisível, mas está lá. O que aprendemos aqui é que o dólar não é apenas uma moeda. É um termômetro da confiança, da estabilidade e muitas vezes da imprevisibilidade de um mundo globalizado. É um reflexo das escolhas de Brasília, em Wall Street e até mesmo em Pequim. Embora estratégias como dolarizar parte do patrimônio possam oferecer proteção contra a volatilidade, a verdade é que o dólar continuará sendo um espelho das nossas decisões, da política dos mercados e da inflação aos juros. O reinado da Libra pode ter acabado há muito tempo, mas o dólar ocupa o trono com um legado ainda mais forte. E como a história nos ensinou, enquanto o sistema econômico mundial não encontrar um substituto de igual tamanho e influência, ele seguirá ditando as regras do jogo global. You know, the US dollar is fortunate in its alternatives. Europe is a museum. Japan is a nursing home. China is a jail. And Bitcoin is an experiment. And so that is part of the answer to why we're able to borrow money for a very long time.
Curiosamente, o primeiro vídeo do canal lida com a desvalorização da libra esterlina, contando a história do trade do século feito por George Soros. Clica no vídeo da tela para assistir ele. E já que falamos tanto em bancos, que tal assistir nosso vídeo sobre por que os bancos quebram? O vídeo vai estar disponível aí na tela. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.